Bom dia ainda, prezados clientes do Banco Modal e do Modal Mais. Um prazer receber vocês aqui para mais uma live para a gente discutir os resultados da nossa sondagem eleitoral contratada junto à Futura Inteligência. Essa que é a 19ª sondagem, a primeira sondagem do segundo turno. Lembrando que daqui até a data do segundo turno a gente faz sondagens semanais, divulgando sempre às sextas-feiras às 11 da manhã. Comigo hoje, José Luiz Orrico, sócio fundador da Futura Inteligência, que vai apresentar para a gente os principais resultados dessa primeira sondagem. Antes de mais nada, Rico, queria, no mesmo tom da nossa live da última segunda-feira, parabenizar a Futura pelo excelente trabalho durante esses últimos 15, 16 meses que a gente está realizando pesquisa eleitoral em conjunto. Realmente um grau de assertividade muito elevado quando a gente olha para os resultados do primeiro turno. E a gente trouxe aqui para vocês, clientes do Banco Modal, a mesma apresentação que está sendo divulgada e disponibilizada, que coloca os pormenores dessa sondagem. A gente vai repassar alguns dos pontos centrais durante essa live e, como sempre, todo o material fica disponibilizado nos nossos canais. Então, Rico, bom dia para você, obrigado pela presença. Queria pedir suas considerações iniciais sobre a sondagem. Bom, primeiro, agradecer a confiança de vocês nesses meses todos, né? E estou muito satisfeito, a empresa está muito satisfeita com o resultado que nós conseguimos entregar. Pesquisa é sempre uma coisa que depende de vários fatores. Princípio, né? Sim. A primeira rodada das... A campanha eleitoral do segundo turno começa hoje, de fato, né? Então ainda tem muita água para rodar aí nas próximas semanas, de toda forma. Vou começar, a apresentação já deve estar na tela para vocês. A gente vai passar por alguns dos resultados principais, só lembrando que a pesquisa é registrada junto ao TSE, todas as indicações de metodologia, a pesquisa segue funcionando através do CAT. Se você puder dar uma explicação breve, Rico, sobre esse método. O CAT significa o seguinte: a gente tem a listagem de telefones dos eleitores, essa listagem é sorteada aleatoriamente, o sistema faz a ligação e passa para o entrevistador. E o entrevistador faz a entrevista com a pessoa que atendeu do outro lado, com um questionário pré-determinado, que também é registrado no TSE, e depois a gente tabula esses dados, e o que nós vamos apresentar aqui é um pedaço exatamente da tabulação desses dados. Perfeito. Vamos então direto para o resultado da espontânea, que acho que é o primeiro interesse, né, de quem está assistindo. Está um pouco distante aqui, mas eu estou conseguindo chegar, se eu não me engano, é 48-45. Isso. O número que está ali. Quer dizer, é um número que hoje, se a gente transformasse isso em votos válidos, dava 51,8, né, a 48,2. Né? Quer dizer, na realidade, considerando 2,2 de empate técnico da pesquisa, nós estamos dizendo que a eleição hoje, com possível empate técnico, com leve favoritismo do candidato Lula, teria 51,2. É mais ou menos parecido, se a gente pegar só o número dos dois no primeiro turno, dá muito próximo dos números que eles tiveram no primeiro turno. Né? Então, a eleição, vamos dizer assim, começa parada. Né? Isso conversa muito com o que a gente tem colocado desde as primeiras pesquisas que foram divulgadas lá no ano passado ainda. Né? Quase que pouquíssimo movimento nas intenções de voto. Exatamente, as nossas pesquisas demonstraram isso muito claramente. Né? Nós tivemos, quando a gente pega a linha das 18 pesquisas, a gente vê que é quase uma reta. Né? Evidentemente, você tem um variou um pouquinho para cá, outro variou um pouquinho para lá, mas os dois sempre permaneceram sendo os dois disputando a eleição, e nós, em momento nenhum, as pesquisas da gente indicaram possibilidade de vitória de qualquer um dos dois no primeiro turno. Né? Interessante isso, porque, de fato, a gente parece continuar vendo aquela história de que o primeiro turno virou um segundo turno, né? Agora a gente tem um segundo tempo do segundo turno. É o segundo tempo do segundo turno. E para quem faz pesquisa, é o segundo tempo. Sim. O primeiro tempo está vencido, agora tem que vencer o segundo tempo. Né? Vamos passar para a intenção estimulada, né, que eu acho que é interessante também, que apresenta... Não muda. Não muda. Não muda, é praticamente o mesmo resultado. Até eu fiz uma conta de
dos votos válidos, Hum, na espontânea dá 51,8, na estimulada dá 51,6. uhum, Quer dizer, ficou absolutamente do mesmo tamanho, uma eleição que aparenta que será uhum, muito disputada, né? uhum. E a gente tem alguma intuição sobre para onde estão migrando votos de Ciro e Simone? Olha, Simone e Ciro, né, seguindo a os ordem do dois, né? resultado. Na verdade, eu acho que a migração deles mais forte aconteceu no Uhum, final do primeiro turno mesmo, né? Tanto é que todas as pesquisas indicavam os dois com mais votos do que realmente eles tiveram no fim do primeiro turno. Mas assim ainda não tem uma tendência muito clara, né? Aparentemente, o Lula recebe mais voto uhum, do Ciro, né? E também pouca coisa mais voto da Simone. uhum, Agora, aqueles candidatos menores, Felipe Dávila, Sônia e o Padre, os votos deles vão quase que totalmente para uhum. o Bolsonaro. Mas ainda assim muito pouco para conseguir reduzir a diferença que foi observada de fato no primeiro Nós turno. temos hoje uma diferença que está aí girando os 3 pontos, né? Isso. Diferença que era a diferença mais ou menos que a gente tinha na nossa pesquisa, Uhum, que dava 3,5. Os dois cresceram proporcionalmente e uhum, mantiveram, em relação à nossa pesquisa, uma mesma diferença. Se a gente considerar em relação à votação do primeiro turno, na nossa pesquisa, só quem teve uma evolução foi o Bolsonaro, mesmo assim, é uma uhum. evolução pequena, né? Aham, perfeito. Não o suficiente para fechar a diferença. Não, Hum, diminuiu de 3,5, passou hum. aí para 3 alguma coisa, né? Certo. E passando para alguns outros fatores interessantes, acho que essa é uma pergunta que a gente coloca recorrentemente, a parte da rejeição. E aí eu aproveito, primeiro, para perguntar especificamente sobre a rejeição, e segundo, um pouco da tua intuição sobre o conhecimento dos candidatos, né? Porque uma das perguntas que você faz lá atrás, no começo do primeiro turno, Era conhecimento. você conhece, não conhece? Os dois candidatos são. Hoje a totalidade, é Uhum, lógico que se a gente fizer pesquisa, vai ter gente que vai dizer que não conhece, aham, né? uhum, Mas a totalidade dos eleitores sabe quem são os dois candidatos, né? uhum, E aqui tem uma coisa que eu queria chamar a atenção, que é os dois, o Bolsonaro sozinho já tem 49, o Lula tem 46% de rejeição. Se a gente pegar a rejeição nos dois, o uhum. Bolsonaro está para 50 e o Lula chega próximo de 50. Quer dizer, Uhum, é uma eleição uhum, evidentemente muito dividida, uhum, né? Não lembro de eleição com esse quadro uhum. de rejeição que a gente está vendo aqui. É interessante porque normalmente um dos candidatos, quando você tem rejeição elevada, um dos candidatos tem muita rejeição e os outros têm uma rejeição razoavelmente baixa, né? Isso aí é bem atípico É mesmo bem desse, atípico. Você tem dois candidatos com alta rejeição no segundo turno, sim, né? que reforça aquela tese de que é uma eleição, estou votando contra alguém, né? Contra alguém. Hum, Exato. Tem algumas informações que nós trabalhamos durante a eleição nos indicam que, assim, eleitor mesmo desses dois candidatos, hum, eles somariam uns 40% os dois. uhum, Tem 60% uhum, que está aí votando em um porque não vota no outro, uhum, né? E até tem o que vota num muito contrariado, uhum, mas é porque acha que o outro é pior ainda. Então, sim. é um quadro difícil, de uma eleição muito complicada, e que a gente vai ver qual a capacidade que as duas campanhas vão ter de aumentar a rejeição de um ou de outro, para ver quem no final vai acabar se elegendo, né? E a tua perspectiva é essa, as campanhas vão na rejeição agora? Eu acho que sim. Hum, No primeiro turno já foi um pouco, sim, agora então, na uhum, rede social a gente já está vendo, né? sim. Até estão brincando com a figura do Satã. O Satã está dos dois lados, né? Pegar aqui, a gente tem a parte da preocupação, acho que é uma pergunta interessante que a gente coloca sempre, porque Olha lá. também explica muito do restante. Mas olha lá, é igualzinha, né? Uhum, Essa eleição está absolutamente uhum, dividida sim, entre os dois desde julho do ano passado. hum, Teve um momento, no final do ano passado, quando existia a possibilidade do Moro ser candidato, que quando ele foi lançado, no mês que ele foi lançado, hum, ele deu um repique. sim, Mas logo depois, em dezembro, uhum, ele já caiu de novo e os dois voltaram a uhum, polarizar sem nenhuma chance de outro candidato vir
Não teve nenhum candidato, fora esse repique que na nossa pesquisa deu em novembro do Moro, nenhum candidato que tivesse passado de 15% nesse processo todo. Sim. Aí, agora, no final, nós vimos, né? O terceiro lugar, que foi a Simone, teve 3, alguma coisa de voto. 5 ponto alguma coisa. Não, tá certo. Erro meu, desculpa. A Simone e o Ciro ficaram realmente com um número muito baixo, caíram muito nas últimas semanas, e o que a gente observa, essencialmente, é que qualquer candidato que tentou se posicionar de alguma forma ao centro, né, até como você colocou o Moro, ele muito rapidamente voltou a definhar. Né? Você eventualmente até tem um movimento inicial de ascensão, mas rapidamente ele volta. Exatamente. E aí, no final, o Ciro acabou adotando uma postura talvez até mais à esquerda do que o Lula. E aí o que aconteceu é que os votos dele migraram para o Lula. E a Simone entrou tarde no processo e não teve espaço para ter crescimento. Ela chegou aí nas nossas pesquisas próximo de 7%, mas não passou disso. E no final acabou contraindo de novo. Contraindo de novo, exatamente. Perfeito. E colocar aqui, a gente tem toda a parte de avaliação do governo, acho que isso conversa muito também com as partes de intenção de voto, mas tem uma... Tem uma coisa interessante nessas avaliações, que eu estava olhando ali. Deixa só para colocar o slide, a avaliação do presidente É bom colocar dos dois. A gente vê que a do presidente tem uma rejeição maior, tem um ruim e péssimo maior do que um ótimo e bom. Sim. Se a gente for para do ex-presidente Lula, nós vamos ver que é o contrário. Tem uma avaliação melhor... tem uma avaliação melhor do que pior. Mas isso não está impactando no resultado eleitoral. Independente dessas duas avaliações, nós temos hoje um país dividido eleitoralmente entre os dois principais candidatos. Não conta muito esse tipo de avaliação, né? A característica fundamental segue em torno da polarização. Em torno da polarização. E todo o restante acaba perdendo importância. Exatamente. Olhando aqui para a parte de prioridades também, que eu acho que é uma pergunta sempre muito interessante, né? A gente está fazendo essa pergunta da prioridade há algum tempo já. E é outra coisa que não muda, né? Teve uma pequena mudança aí que eu acho que você tem o combate à fome em primeiro, continua sendo com um índice mais alto, mas antes a gente tinha quatro coisas muito empatadas: educação, saúde, corrupção e a outra que tem ali, emprego. As 4 eram muito empatadas. E agora a educação deu um salto, deu um pequeno salto. Avançou um pouco, se descolando das outras prioridades. Né? E só reforçando que, por conta da data que foi feito o campo dessa pesquisa, não tem nada a ver com as notícias de corte de verba que veicularam na semana. Não tem nada a ver com isso, né? Porque a pesquisa foi feita no início da semana. Então, não tem impacto. O que acontece é que me parece que talvez esteja começando a ter uma discussão em torno da educação também. Né? Mas, sabendo o seguinte, o segundo turno, eu não tenho dúvida que isso aqui não vai ser a pauta principal. A pauta principal vai ser o que o outro é pior do que eu. Né? Agora, você acha também interessante esse resultado em relação à parte do desemprego, essa queda na preocupação com o desemprego, da prioridade do desemprego, pode estar relacionada com a situação econômica atual do Brasil? Exatamente, com a efetiva queda do desemprego, né? Que os números estão indicando que o emprego está aumentando. Sim, então, acho que é um fator interessante que a gente também já vem debatendo há muito tempo. Né? Você tem uma economia que está crescendo, com uma taxa de desemprego caindo, e caindo bastante, pelo menos pelo medido na PNAD, com a inflação em queda também nesse último trimestre, por conta das medidas adotadas. O que a gente talvez tenha que avaliar um pouco melhor é essa inflação em queda, o que ela está impactando nos alimentos, que vai impactar no combate à fome. Certo. Né? Isso é que eu acho que talvez isso ainda não tenha tido uma repercussão grande, não tenha tido um efeito maior. Por exemplo, se tivesse um efeito maior, o combate à fome teria diminuído. Certo. E, por enquanto, mantém a mesma proporção que ele estava no primeiro turno. E também a percepção do eleitor sobre esses fatores é uma percepção lenta, não muda rapidamente. Não muda rapidamente. A gente está vendo o desemprego em queda já há alguns meses consecutivos e só agora a gente está observando isso de fato na pesquisa.
E mesmo assim ele está ali naquele bloco, Uhum. naquele terceiro bloco, junto com corrupção e saúde. Sim, perfeito. Uma coisa muito interessante que eu acho da gente ver é o seguinte: o combate à pandemia melhorou o serviço de saúde. O Uhum. serviço de saúde sempre foi a prioridade quando a gente perguntava. Uhum. E nessas pesquisas todas que nós fizemos, o combate à saúde está ali como importante, mas não é mais o prioritário, não é o Uhum. mais importante. Sim. Durante a pandemia também ele ainda foi Uhum. muito importante, mas eu acho que você acabou tendo um investimento em saúde obrigatório Uhum. que melhorou um pouco a Sim. situação da saúde pública no país, né? Até mesmo a percepção de sair de uma crise sanitária ajuda tudo mais constante, né? Exatamente, né? O Uhum. fato, por exemplo, hoje pouca gente usa máscara, então Uhum. isso vai, né? São as coisas que entram no imaginário sem as Uhum. pessoas sentirem, né? Uhum. Rico, deixa eu te fazer vou utilizar aqui minha prerrogativa de moderador, te fazer uma pergunta um pouco que está relacionado com o que a gente conversou na segunda-feira. Distribuição regional das intenções de voto nessa pesquisa, a gente já tem alguma intuição para onde está caminhando? Tem, Uhum. mantém o Uhum. que as outras. O Nordeste é Lula, Uhum. né? Com muita força, assim, a vitória do Lula no Nordeste não se repete em nenhuma outra região Uhum. para o Bolsonaro. O Bolsonaro ganha no Sul, com alguma folga, na nossa pesquisa ganha no Sudeste, Uhum. né? E ganha no Centro-Oeste. No Norte está um pouco mais dividido, mas o Bolsonaro na frente. Mas a vantagem do Lula no Nordeste é tão grande Uhum. que ela não, e lá nós temos 27% dos votos. Sim. Os outros 73%, a vantagem do Bolsonaro dos outros 73% Uhum. não consegue fazer ele superar o Lula Uhum. no cômputo geral, Uhum. né? O Nordeste é uma diferença aí de 40 pontos, é um negócio E é muito... bem disseminada por estados, né? É bem disseminada por todos os estados. Uhum. Tanto é que o Lula ganhou em todos os estados do Nordeste, Sim. né? E em Minas, o que puxa muito também é aquela região norte. Região norte também puxa muito. Minas, até eu vi hoje uma publicação muito interessante, que é o seguinte: o resultado da eleição e o resultado de Minas é igual. Uhum. É igual. Inclusive os percentuais, não é Uhum. dizer que o Lula chegou na frente, não. Os percentuais que foram dados ao Lula no primeiro turno, ao Bolsonaro, a Simone Tebet. A Simone Tebet, inclusive, Uhum. é igual. Uhum. O índice de Minas, o índice que ela teve é o mesmo. Uhum. Então, já há muito tempo que se diz, né, que a eleição se decide, Uhum. o Em resultado Minas. da eleição é decidido por Minas. Uhum. Eu não acho que a decisão vai se dar em Minas, Uhum. mas, pelo jeito, o candidato vai ter que ganhar em Minas Sim. para ganhar a eleição. É o nosso swing state, né? Fazendo analogia com o americano. Isso acho que a gente completa os dados especificamente. Tem algum slide específico que você queira tratar ainda, ou posso te fazer algumas perguntas adicionais? Não, acho que vamos, pergunta, e a pesquisa vai estar disponível, né? Então as pessoas Sim. vão poder Ver por ver si só. Acho que a pergunta fundamental a gente está vendo, e acho que essa é a pergunta que está todo mundo colocando, né? A gente está vendo uma pesquisa, como você falou bem, está em empate na margem de erro, né? Numericamente, o ex-presidente Lula aparece na frente, é uma campanha polarizada, a campanha eleitoral do segundo turno começa hoje. Se você tivesse que dar uma uma aposta nesse momento do que acontece nas próximas semanas, a gente vai ter movimento dentro dessa margem de erro, ou aquilo que a gente observou muito claramente no primeiro turno, de números muito estáveis, vai ser a tônica também? Você tem uma informação nessa pesquisa, que quando você falou, não lembrei dela, Uhum. que é muito interessante. Nós, no primeiro turno, nós fazíamos uma pergunta sobre se a pessoa não fosse obrigada a votar, se ela iria votar, né? E, na média da última semana, nós tivemos um índice de 20,7% de pessoas que disseram que não iriam votar. Não iriam, ou provavelmente não iriam? Não iriam votar, 20,7%. E, coincidência ou não, 20,9% não foram votar, né? Nessa pesquisa que abriu o segundo turno, nós temos uma novidade nessa questão, porque, tradicionalmente, entre o primeiro e o segundo turno, a abstenção aumenta. Tem aí, mesmo que seja 1, 2 pontos, em algumas eleições é mais do que isso, mas a abstenção aumenta.
Na mesma pergunta que nós fizemos agora nessa pesquisa, caiu para 14,6%. Ou seja, se a gente considerar que essa resposta pode significar abstenção, nós estamos dizendo que nós vamos ter mais 6% de eleitores aí indo votar. E isso pode representar 10 milhões de votos, né? É coisa pra caramba. É muito voto, né? Agora, eu estava, pelos dados, olhando também, esses 13,7, né, 13,6, que não iriam votar caso não fosse obrigatório, quando a gente olha para eles, eles são eleitores majoritariamente do ex-presidente Lula. Do ex-presidente Lula. Significa necessariamente dizer que quem não iria votar e vai passar a votar vai dar vantagem para o Bolsonaro? Eu não diria isso com tanta certeza, porque no primeiro turno você também tinha mais eleitores do Lula respondendo que não iriam votar do que do Bolsonaro. Sim. E a diferença não foi muito alterada. Sabe, quando você pega quem disse que não iria votar, que disse que ia votar no Lula e tira de quem dá mais ou menos 10% de diferença entre os dois que dava no primeiro turno, está dando no segundo turno. Então, teoricamente, o movimento não nem sempre é assim, né? Mas eu estou dizendo assim, não dá para a gente afirmar que esse movimento é mais de eleitor do Lula ou é mais de eleitor do Bolsonaro. Perfeito. Não, tá certo. Rico, acho que a gente está chegando aqui no final das nossas avaliações. Queria pedir tuas considerações finais em relação a essas próximas 3 semanas que a gente vai ter. Quer dizer, eu acho que todo mundo que está nesse mercado está percebendo que nós vamos ter uma campanha muito dura, não só dura de competitividade, como dura de agressões, desse tipo de coisa, né? E é uma pena porque eu acho que nós já tivemos um primeiro turno um pouco mais violento do que o normal, né? E eu acho que nós vamos ter um segundo turno também numa campanha que eu digo muito sangrenta, não sangrenta no sentido de violência física, mas sangrenta no sentido de acusações, sabe? E não de discussão do que a gente precisava, que eram aquelas prioridades que nós estamos colocando ali, que eu acho que deveria, numa campanha normal, deveria ser o mote da discussão, né? Nós estamos aí até discutindo, os candidatos não apresentaram programas, nenhum dos dois apresentaram programas que você possa ter alguma complexidade, pode ter alguma avaliação, qual que é a prioridade de um, qual que é a prioridade de outro. É tudo muito genérico, né? Com muito pouco compromisso em cima das campanhas, que eu acho que a campanha eleitoral deveria ser para isso, mas já há algum tempo não é, e a gente tem que se acostumar. Não adianta a gente querer uma coisa se a gente sabe que ela não vai acontecer, né? É claro. Esse complexo, eu acho que é interessante até isso aqui, expandindo talvez para outros ciclos eleitorais. Normalmente, quando você tinha tanta dureza na eleição, né, para manter o termo que você usou, isso tendia a gerar algum tipo de ojeriza para o candidato sendo mais duro. Mas você está tendo tanta disseminada que isso não está reflete lado no a lado, eleitorado. né? Os dois estão, quer dizer, a campanha dos dois, de uma forma geral, está muito mais tratando de acusação do que de outra coisa, tanto de um quanto de outro. Então, nivela e divide. E nós estamos vendo que está muito dividido, né? E aí nós vamos ter debate. Quer dizer, o que eu acho que pode definir esse final dessa eleição? São os debates que vêm por aí. A única coisa de diferente que eu vejo que vai acontecer são os debates que o Lula já falou, parece que só vai em 2. Né? Então, a gente tem que ver. E o duro é que o último debate, se for o da Globo, é na quinta-feira. Para quem faz pesquisa, isso é uma maravilha. Né? Deixa você virando a noite. Nós vamos divulgar na sexta, o campo não vai pegar o debate. Né? E se tiver uma escorregada de alguém no debate, de um dos dois candidatos, porque a gente tem que pensar o seguinte, uma escorregada não precisa ser grande, basta, do jeito que está aqui, se mexer em 2% dos votos, muda vira, né? Então é um pouco isso, né? Que a gente vai ter que discutir, vai ver. E eu espero que a gente consiga no segundo turno ter o mesmo sucesso que a gente teve no primeiro, né? Não é simples e não é sempre que isso acontece. Né? É claro. Não, mas acho que vou aproveitar até o ensejo aqui para te agradecer e parabenizar de novo ao Futuro, Rico, pelo excelente trabalho no primeiro turno. Obrigado. Assim, a gente bateu as contas, foi 1,9 de diferença. 1,65. 1,65 de diferença em relação ao resultado final
da eleição, realmente muito próximo do resultado de fato, e absolutamente dentro da margem de erro da pesquisa, né? Então, Exatamente. também isso como um fator que reforça o excelente trabalho de vocês. E lembrar também para vocês, clientes do Banco Modal, que o nosso objetivo aqui em nenhum momento é dar opinião política, tomar partido, mas sim dar para vocês a melhor informação da forma mais transparente e mais direta possível para ajudar você a se posicionar nesse momento tão relevante para a economia brasileira, para o Brasil e, consequentemente, para os mercados também. Então, Rico, queria novamente parabenizar, agradecer a tua presença aqui em São Paulo com a gente hoje para gravar essa live, lembrar a todos que teremos pesquisas semanais daqui até o segundo turno, então sempre às sextas-feiras, às 11 da manhã, até a última sexta antes do segundo turno, Cício, inclusive. só uma lembrança, a partir Sim. da semana que vem nós vamos começar a publicar São Paulo também. Começa a sair a pesquisa São Paulo também, que com certeza também, dado o tamanho de São Paulo no eleitorado nacional, vai ser muito relevante de ser acompanhado de perto e vai dar mais assunto para a gente continuar debatendo aqui nas próximas lives, com certeza. Então, obrigado, Rico. Nada, você que assistiu aqui a nossa live hoje, obrigado pela tua presença e, como sempre, todos os materiais ficam disponibilizados nos nossos canais. Um abraço, ainda bom final de sexta-feira, bons negócios e até a próxima.